Como é que você está vendo, Serrão, esse momento? O que você está sentindo agora, por exemplo, das Forças Armadas? Você que é um cara tão... Momento bastante preocupante, porque aquilo, né, Paulo? A gente sempre teve uma posição muito clara, tanto eu quanto você. A gente nunca defendeu Força Armada dando golpe. A gente ouve essa narrativa, nunca. Eu batia duro nisso. Eu ainda falo Militar não existe para dar golpe. Se derem golpe, eu viro oposição no dia seguinte. Não existe isso. Não cabe. Não cabe. Já, no momento histórico em que eles participaram dos movimentos, ok, houve aquele momento histórico. Aquilo não tem como se repetir, nem por que se repetir. Né? E os militares também não querem isso. Também é outro ponto. Agora, é aquilo que a gente falou. Militar não é para dar golpe, mas o militar também ele tem que manter, ele tem que seguir a legalidade, ele tem que seguir o princípio da defesa da pátria. E quando você tem um sistema de governança que promove a corrupção e o crime, o militar vai aceitar isso? Vai bater palminha? Vai bater continência para os caras? Não pode. Não pode. Aí ele vai pegar, prender e arrebentar? Não vai. Não vai fazer isso. Mas ele tem que ter uma posição ética que demarque a sociedade veja, olha, não aceito isso. Nós estamos tendo agora, nesse momento que a gente está conversando agora, está acontecendo lá na CPMI o depoimento do general Dutra. Está passando vergonha lá, Paulo. Está passando vergonha. Os senadores da oposição botaram pressão nele. Como é que ele falou contou na CPI lá do governo do Distrito Federal, sobre o 8 de janeiro, que ele elogiou o presidente Lula, disse para o presidente Lula que iria prender aquelas pessoas que estavam lá, que eram todos criminosos. Tal. Agora, na CPMI, ele está tentando atenuar, disse que não era bem assim, que tinha uma ordem do Supremo Tribunal Federal para prender e tal, mas aí já está desmoralizado. Só que não é ele desmoralizado. A atitude dele, a atitude do Exército em ter feito a triagem para prender aquelas pessoas, desmoralizou o Exército. O Exército que era amado por aquelas pessoas que estavam lá. Né? Que tinham. Mas eu tenho duas versões dessa história. Não interessa, mas... Peraí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Eu tenho duas versões dessa história, Serrão, que eu queria ouvir o que você acha disso. Eu tenho duas versões sobre o 8 de janeiro. Uma das versões é a versão que o general Dutra contou na última vez que ele foi ouvido, onde ele diz que o Lula sempre admirou a inteligência do Lula quando ele recebeu emocional, o telefone. Presidente, claro, hoje mesmo, não sei o que, um verme puxa-saco, e que foi lá e que falou, aquelas pessoas estavam como numa espécie de um transe, ele falou. Elas achavam que nós estávamos as protegendo, nós estávamos ali para prendê-las, né? Do tipo, desdenhando a confiança que a população tinha na corporação da qual ele faz parte. Aquelas pessoas nunca imaginaram que, mesmo com Lula como comandante em chefe, eles fossem se dobrar para prender pessoas que estavam ali protestando, exercendo um direito delas de protesto pacífico conforme a Constituição. Eu não acho que foram muito inteligentes em estarem ali naquele momento, mas elas estavam confiando no Exército, muito mais do que qualquer coisa. Bom, essa é uma versão. A outra versão, que é a versão que eu tinha ouvido, era que o general Arruda, que era o superior ao Dutra, né, era o comandante do Exército no início do governo do Lula, que o general Arruda tinha dito que o interventor da Polícia Federal tinha tentado prender as pessoas, o Arruda tinha botado até tanque e falado que não, botou o interventor lá, o interventor federal com galho dentro, e no final das contas fizeram um acordo para aquelas pessoas serem transportadas para a triagem, e a Polícia Federal deu um somebody love no comandante do Exército, e ele acabou, e as pessoas acabaram presas, e o comandante do Exército acabou numa situação
Essa segunda versão é bastante plausível, porque, na verdade, quem operacionalizou o transporte das pessoas foi a Polícia Militar do Distrito Federal, que estava, naquele momento, sob comando do Ricardo Capelli, o interventor. Sim, o interventor. O interventor federal naquele momento. Essa versão é bastante plausível. Mas, de qualquer maneira, o que ficou mal para as pessoas é que elas receberam orientações dos militares, dos oficiais subalternos que estavam ali naquele momento, dizendo: não, fiquem tranquilos, embarquem nos ônibus, que vocês vão só passar por uma triagem e vai todo mundo ser liberado. Isso é que pegou mal, isso é que passou. Tem diversas versões, diversos depoimentos de pessoas que participaram, que foram parar naquela triagem da Polícia Federal, né, da Academia da Polícia Federal, que contam isso. Então, no mínimo, o Exército agiu ao interesse do esquema Lula, do seu comandante em chefe novo, né, que estava ali já há uma semana no poder. Foi isso. E você está achando que nesse momento, Sérgio, como é que você enxerga uma diferença? A tropa muito tranquila e o comando pensando diferente? Você está enxergando? Não. Hoje a situação está completamente complicada. Por isso foi muito interessante o seu post lá no Locals, citando esse evento de uma reunião promovida pelo comandante do Exército, né, em Santa Maria, em que ele botou todo mundo lá para conversar, evento fechado, o pessoal assinou termo de confidencialidade para nada contar sobre o fato, mas aqui no Brasil não tem isso, né? O pessoal acaba descobrindo, contando, vazando, até porque nesse evento foi citado que ele falou mal do ex-presidente Bolsonaro e do general Cid, avisando até do coronel Cid, dizendo que ele seria punido, teria mais punições para ele lá na frente. E a gente eu sabe... vou ler aqui para as pessoas. Eu vou ler. Recupera esse post aí, que ele é muito importante. Eu abri aqui e eu vou ler até o que já me mandaram dentro do Exército depois disso, que eu ainda não publiquei, vou publicar no meu Locals. Atualização, né? Atualização. Bom, assim, o título é: enquanto isso, o comandante do Exército estaria descendo a lenha em Bolsonaro e Mauro Cid para seus oficiais em reunião confidencial. E eu escrevo aqui: recebi informações de uma fonte interna sobre uma palestra do general Tomás, conhecido como General Frajola, em Santa Maria. Durante o evento, ele criticou fortemente o tenente-coronel Mauro Cid e o presidente Bolsonaro. O general destacou que, de acordo com as pesquisas, o Exército Brasileiro está em boa situação, eu não sei quais são as pesquisas que ele vê, né? E que as manifestações em frente aos quartéis não são um reflexo preciso da realidade institucional. Ou seja, ele desdenhou aquelas pessoas que estavam à frente dos quartéis, dizendo que é a mesma tese do Alexandre, né? Que o Alexandre disse para o Sebastião Coelho: isso é uma minoria, essas pessoas são uma minoria, o Brasil odeia essas pessoas, né? Aí ele está dizendo aqui... E um parênteses, né? Ele tem que dizer até isso agora, né? Porque ele está no poder, né? Ele vai desagradar ao seu comandante em chefe? Comandante em chefe vai lá e, general, peço exoneração. É isso. O jogo é bruto, né? E até porque ele está lá para isso, né? Já era programado que ele fosse lá para isso. Ele está lá para ser o cara do Lula no Exército. Ele insinuou que os eventuais delitos do tenente-coronel Cid virão à tona, o que gerou desconforto entre os presentes, inclusive um deles que foi o que me relatou, por se tratar de um comandante criticando publicamente um subordinado. O general Frajola também abordou outros temas polêmicos, como a distribuição de cachorros-quentes no 7 de setembro, dizer que não vê problema na prática, algo que, segundo ele, sempre foi comum no Exército. Além disso, ele minimizou a importância de fotografias tiradas com o Lula, que é algo também natural para ele. O general realizou uma reunião exclusiva com oficiais superiores, durante a qual ele abordou esse e outros temas. Todos os participantes foram obrigados a assinar um termo de confidencialidade. Ele está em Santa Maria para uma série de eventos, incluindo uma corrida de 8 quilômetros com as tropas. Aí eu faço a ressalva aqui que essas informações são de uma fonte militar que goza da minha confiança, mas como eu não posso verificar pessoalmente o conteúdo, que devem ser recebidas como rumor. A partir daí, eu recebo um outro militar também da ativa, me mandando aqui, ó: isso é um fato, isso que você postou. Ele está fazendo essa palestra em diversas grandes unidades do Exército Brasileiro. Já ministrou no COPESP, na ESEM, na ESAO, no CMSE. Em suma, o roteiro é sempre o mesmo,
com pequenas alterações que variam conforme a audiência. Por exemplo, ele jamais falaria mal do CID no COPESP, não falaria mal do CID, o tenente-coronel CID é Forças Especiais, é primeiro de turma, é um cara respeitadíssimo dentro das Forças Especiais. E aí ele pontua aqui, ó, toda a audiência toda a assistência tem que assinar um termo de sigilo antes do início da palestra, não podendo levar celular nem tablet. Por isso que você nunca recebeu uma gravação. O Frajola se vende como um soldado leal ao Brasil que assumiu o exército brasileiro em um momento de crise. Daí ele cita, muitas vezes, os abusos que estão sendo cometidos no Brasil por parte do judiciário e do governo, abre aspas, eleito. Aí o cara, o militar aqui que está me mandando, o FDP faz um meia-culpa que engana muitos desavisados. Aí ele cita que o exército brasileiro não está fazendo nada, pois está, abre aspas, reagrupando forças para poder revidar as injustiças que estão sendo feitas contra os militares e o povo. Só falta implorar para que a tropa confie nele no alto comando do exército. Todo mundo é culpado pelo caos que se encontra o Brasil, menos o exército brasileiro. Ou seja, é um jogo ali meio duplo, né? Variando de acordo com a audiência. Então, esse é o jogo do poder, né, Paulo? É o jogo do poder, né? É isso. O jogo do poder, ele opera muito em cima da dissimulação, né? É bruto. Exato, exatamente isso. Mas você acha que está uma tensão entre as tropas? Você vê isso? Tem uma tensão, mas essa tensão ela não vai gerar nenhuma revolta, ela não vai gerar nenhuma crise militar grave, mas ela vai gerar o quê? Ela vai gerar mudanças profundas. Porque o que os militares sabem, sobretudo os coronéis sabem que o plano do PT é prejudicar as Forças Armadas, é mexer no sistema de ensino, é mexer no sistema de aposentadoria, ou seja, eles que estão lá trabalhando hoje serão diretamente prejudicados pela visão que o PT tem para o Exército, para as Forças Armadas. E interessa a Lula esse clima aí meio de confusão, de desídia, né, dentro do Exército, tanto que o presidente Lula fez questão, todo mundo já falou, isso aí circula nos bastidores direto, de que ele exige uma punição exemplar ao Mauro Cid. Pô, quem é ele para exigir isso? Mauro Cid, no Exército, é considerado um oficial exemplar, como você frisou bem, primeiro de turma, deveria estar comandando, dentro da normalidade, estaria comandando o Batalhão de Forças Especiais, em Goiás, porque ele foi capacitado para isso, tinha pontuação para isso. Ele estava cotado para assumir os comandos, na verdade. Os comandos, a área de comandos. Os comandos, não eram as forças especiais, área de comandos. E o Lula impediu a nomeação dele, né? Impediu, exigiu que não aceitava aquilo. E aí, logo depois, veio a prisão dele, né? Orquestrada por ordem do Supremo Tribunal Federal, com a história das joias, com a história da falsificação suposta lá da carteira de vacina do presidente, e aí aquele que seria um herói militar, só por ter sido ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, acabou se transformando num pária. O tratamento que o Mauro Cid recebe, nem traficante de droga tem igual. Né? Está sendo tratado como um bandidinho de última categoria. E o pior, e o que mais incomoda não só o Mauro Cid, mas a vários oficiais, é que esse tratamento dado a um oficial da qualidade dele mostra que qualquer um no Exército pode receber um tratamento isonômico tão ruim quanto que ele está recebendo. E isso gera inquietação.